Capítulo 23 de Manso e Humilde. Enterrados em seu coração para sempre. Dane Ortlund vai terminar cravando, né? Uma palavra final, a espada de dois gumes, que é a palavra do Senhor no nosso coração de maneira definitiva. E ele usa Efésios 2:7, mas aí eu queria ler com vocês só para a gente lembrar de algumas palavras do 4 até o 7. Então, a carta aos Efésios vai dizer assim: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Jesus é cheiroso mesmo, né? E ele vai provocar qual o sentido de tudo, qual que é o valor, qual que é a máxima, para que a gente existe, por quê, qual é? Qual o objetivo da gente falar o tempo todo sobre tudo isso? Qual é a razão real da nossa existência? É muito simples. Tudo, inclusive a gente, as meninas que estão aqui, mas a humanidade, nós fomos feitos para a glória de Deus. Ponto. E é para a glória de Deus. Em tudo a gente precisa glorificar a Deus. Mas nos erros e acertos, porque o Senhor conhece a nossa humanidade. Mas nós fomos feitos, ele fala até, né? Nós fomos a obra-prima de Deus que mostra, revela o artista. Nós somos feitas para a glória de Deus. E quando a gente entende esse propósito, quando a gente entende o porquê, né, o para que fomos feitos, e a gente passa a viver esse estilo de vida que glorifica a Deus, esse estilo de vida que é a única forma que ele vai dizer verdadeiramente humana de se viver, a gente agrada o coração do Senhor. E mais do que isso, a gente reconhece o tamanho do nosso Deus. E ele vai dizer assim: como a gente vive uma vida que glorifica a Deus? Porque a gente olha e a gente aprende tudo isso, mas às vezes na prática as coisas ficam um pouquinho mais complicadas. Mas aí ele vai dizer, o livro todo trabalhou isso, né? A gente glorifica a Deus para a gente conhecer quem Deus é, a gente conhecer o coração de Jesus, a gente conhecer a natureza dele. E aí, à medida que a gente vai conhecendo, a gente vai buscando obedecer, a gente vai se aproximando dele e buscando obedecer. E aí Ortlund vai falar assim, que isso é o máximo, pronto, a obediência, o conhecimento dele e a obediência. Mas ele vai falar assim, mas eu vou puxar aqui uma coisa diferente, eu vou usar Jonathan Edwards, né? O maior pregador, né? A pessoa que dedicou o ministério para falar sobre a glória de Deus. Eu vou pegar uma particularidade de Edwards para falar uma segunda maneira de como podemos glorificar a Deus. E aí ele me surpreendeu, né? Porque ele fala assim, amando ao Senhor, mas desejando a sua vinda. Se comportando, se colocando no papel da noiva que anseia pelo noivo. Né? Querendo, quando chega o momento em que Cristo vai se encontrar conosco e vai haver um casamento e uma aliança que vai durar eternamente. O céu vai vir à terra, o trono de Deus vai habitar aqui e vai ser uma vida completamente sem problema. Aquela coisa, não vai haver choro, não vai haver tristeza, não vai haver nada. Mas o mais importante é uma comunhão perfeita, porque hoje o que nos separa de Deus, por mais que a gente saiba que Jesus morreu na cruz, toda vez que a gente peca, a gente se afasta um pouquinho, aí a nossa vergonha, a gente se vira de lado. O livro desenvolveu o tempo todo isso. Mas aí a gente volta de novo e ele aceita a gente de novo, não é assim? E quando houver o casamento e nós estivermos eternamente com o Senhor, acabou o pecado. Então a gente vai ter um corpo glorificado e o pecado não vai existir mais, vai voltar a ser como era no Éden antes. E aí essa comunhão com Jesus, a comunhão com o Pai vai ser perfeita. E a gente vai poder desfrutar do coração de Jesus, da majestade dele, da bondade, da misericórdia, de tudo que a gente leu aqui, de tudo que ele é, de maneira plena, completa e definitiva. E toda a história, criação, redenção, tudo, aponta para isso. Aconteceu isso, pecou, mas aí o Senhor proveu
as alianças, chegou na nova aliança com o sangue de Jesus, a melhor coisa que nos aconteceu, mas ainda tem coisa para vir. Vai chegar um momento que a alegria do céu a gente vai gozar plenamente. E o objetivo dessa vida eterna é desfrutar da graça, é desfrutar do coração de Jesus de maneira definitiva, plena e eterna. Foi gostoso ouvir na voz da Sil, quando ela fala assim, a gente vai entrar pelo guarda-roupa de Nárnia e a gente vai entrar e vai desfrutar daquele lugar e a gente não vai sair. A gente vai ficar lá o tempo todo. As nossas falhas não vão haver mais, então nada mais vai esgotar, vai ser a bondade de Jesus o tempo todo. A morte de Jesus, ele fala, foi só o começo. A ressurreição foi só a inauguração do reino, mas depois da instalação, gente, vai ser bom demais. Vai ser bom demais. E aí ele vai dizer, para quem não está em Cristo, para quem não conhece, as alegrias desse mundo, as coisas fugazes que a gente vive, os momentos de desfrute aqui, são o melhor que tem para viver. Mas para quem está em Cristo, para quem leu Efésios 2 e entendeu todo esse propósito, a gente tem a certeza de que o melhor ainda está por vir. A gente nem chegou a entender o que é alegria ainda. E o final, depois eu queria que vocês lembrassem, se for a última coisa, só vou ler Manso e Humilde daqui a uns anos de novo. As últimas, a página, o finalzinho da 214, 215, tem um textinho ali que vai falar sobre, de uma maneira muito bacana, na manhã da ressurreição, quando o sol da justiça se manifestar nos céus, brilhando em todos os seus esplendor e glória, ele virá como noivo. Ele virá na glória de seu Pai com todos os seus santos anjos. Mas lá no finalzinho ele vai dizer, aqui estou, e os filhos que Deus me deu. E ambos, nessa relação e união, receberão a bênção do Pai, daí em diante se regozijarão juntos, numa glória consumada, ininterrupta, imutável e eterna, em amor e num mútuo enlace, gozando juntos para sempre o amor do Pai. Então, esse enterrados no coração de Jesus é porque não tem onde sair, é eterno, essa relação vai ser eterna e definitiva. Então, para que nós fomos criados? Para glorificar a Deus. Como a gente faz isso? Primeiro, conhecendo esse Jesus, mergulhando nas Escrituras, em livros que nos edificam e aprendendo sobre ele. Mas, em segundo lugar, lembrando que Ortlund frisou Jonathan Edwards, alguém que o ministério inteiro foi para falar da glória de Deus. O melhor é amem e desejem, anseiem pela sua vinda, porque este momento vai ser o momento da plenitude. E o livro termina num epílogo maravilhoso, porque ele vai dizer, lembrar lá de Mateus 11, 28, o propósito do livro, né? Vinde a mim, que sou manso e humilde de coração, mergulhe em mim. E aí, mas e eu errei, Senhor, eu pequei, eu machuquei, eu magoei. Ok, vem cá, vem para mim, vem de novo, começa tudo de novo. Volta para o número 1, né, Mi? Exato. Volta para o número 1. E conhecendo o coração dele, a gente sabe que não importa o que façamos, nada pode nos separar. De modo algum, ele nos lançará fora. Eu espero que vocês tenham desfrutado desse livro dessa maneira. Foi a segunda vez que eu li com mais maturidade e é muito mais gostoso. Né? Então, que fique isso. Fomos feitos para a glória dele e que ansiemos pela vinda. Amém? Amém. Ai, gente, que coisa mais linda, né? E de modo algum ele nos lançará fora. Não importa o que façamos. Ele estará conosco até a consumação dos séculos, nos aguardando na eternidade, em majestade e glória. E aí, só frisando sobre isso, aqui na página, eu até fiz nuvens, corações. Na página 210 ele fala que ele vai estar lá, né? Na sua majestade e grandeza, mas não só nela, mas na sua infinita graça, condescendência e mansidão,
gentileza e doçura. E a gente só conhece a Cristo e o coração dele se nós estivermos dispostas a buscá-lo, né? A desbravar as Escrituras, a examinar as Escrituras. E eu acredito que cada uma de vocês está aqui exatamente por esse motivo, né? Para caminhar ao lado dele, para estar ao lado dele, para andar em obediência junto a ele e mais, para servir, porque ele nos chama para servir, né? Porque nem o Filho do Homem veio para ser servido. Aliás, veio para servir, mas para ser... Aliás, não. Tá certo, veio para servir e não para ser servido e dar a vida em resgate de muitos. É isso mesmo. E aí, pensando nisso, pensando lá em Mateus 28, 19 e 20, ele diz: Ide e pregai o evangelho a todas as nações, ensinando-os a obedecer. E eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Pensando sobre isso, nós agora vamos caminhar por um novo livro. Aqui atrás de mim, eu vou apresentar para vocês. A gente encerra esse capítulo de Manso e Humilde, mas agora a gente inicia um novo capítulo, né, do Clube do Livro. E nós queremos apresentar para vocês O Peregrino. Vai ser o nosso próximo livro, o nosso próximo ciclo de leitura, que nós vamos dar início em agosto. Nós vamos ficar essas 2 semanas sem encontros, mas aí em agosto nós voltamos. Só que a gente não quer lê-lo sozinhas. E por que sozinhas? Nós já estamos em muitas aqui, né? E algumas que nos acompanham online. Mas a gente quer lançar um desafio para que a gente possa contribuir com Cristo e fazer a nossa parte no ID. Então agora a gente pensou de que maneira que a gente pode alcançar outras vidas. Nem todo mundo consegue estar aqui às 7 horas da manhã. Nem todo mundo consegue, às vezes, participar de um estudo bíblico. Às vezes é complicado, às vezes é difícil. Mas aos poucos a nossa rotina vai se acomodando e a gente vai conseguindo caminhar, ter esse espaço junto dele, né? E a gente vai gostando cada vez mais e desejando ter esse momento de comunhão com Deus. E a nossa ideia é que, quando a gente tiver os nossos encontros aqui, passado o nosso encontro, passado os nossos momentos de contemplação, que aqui nós edificamos umas às outras, né? Nós agregamos umas às outras. Que a gente então possa fazer isso na nossa casa, com a nossa família, com o nosso namorado, ou mesmo com os nossos amigos. Para quem tem crianças pequenas, existe o peregrino infantil e existe também o peregrino para jovens. Eu já adquiri lá em casa, já coloquei minhas filhinhas para ler na minha frente, para elas me contarem a história. Então é isso. Agora, assim, claro, não, Milena, eu não consigo, não tenho um tempo para ler com outra pessoa, tá tudo bem. Mas que se um dia alguém perguntar, nossa, eu tenho vontade de participar, eu gostaria de participar, ou se no seu coração você, mediante a leitura, falar, eu gostaria que meus filhos aprendessem, eu gostaria que meu marido tivesse a oportunidade de conhecer a Cristo como eu tenho conhecido, então agora esse vai ser um momento. A gente pode ler aqui e a gente pode chegar em casa e ler junto com a nossa família, com os nossos, com aqueles que nos cercam. É isso. Então vocês estão convidadas para mais um ciclo, para mais uma nova oportunidade, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o nosso Deus, o nosso Pai. Amém? Então agora a gente vai encerrar a nossa live e nós vamos ter o nosso momento de mesa em agosto. Nós voltaremos em agosto com o nosso novo ciclo.